Olá, gente. Estamos começando mais uma entrevista com uma das duplas da série O Fio da Periferia. O Fio da Periferia é uma série de entrevistas com artistas, ativistas e comunicadores de periferias e favelas, Rio de Janeiro, São Paulo, que estão criando ações no período da pandemia do coronavírus. Ele nasceu de um convite do Instituto Moreira Salles para que a Agência de Redes para a Juventude realizasse alguma ação para ficar abrigada no site do Instituto Moreira Salles. Diante da quantidade de iniciativas e ações da sociedade civil lideradas, sobretudo, por agentes sociais de periferias e favelas, a agência quis fazer um registro do pensamento dessas pessoas. A ideia aqui é fazer um diálogo com o mito grego de Ariadne, que joga um fio de lã para Teseu sair do labirinto do Minotauro. Quais seriam, então, os fios que artistas, ativistas e comunicadores de periferia e lideranças de organizações estão criando, que servem de faróis para a sociedade nesse momento? É um registro dessa situação que estamos vivendo. A cada encontro, a gente entrevista uma dupla. Eu faço 2 perguntas iniciais para essa dupla. Em seguida, eu faço uma pergunta para o nosso comentarista do dia e o comentarista, no caso hoje, a comentarista Sinara Rúbia, faz uma pergunta para os nossos convidados. Após essa rodada, a gente abre para algumas perguntas de alguns convidados aqui e eu explico na hora um pouco. E depois a gente vai para as considerações finais e isso vai ficar registrado e lançado no site do Instituto Moreira Salles. Eu quero agradecer a Eliana, grande mestra, parceira, companheira, inspiração, e ao Henrique Silveira, da Casa Fluminense, Eliana Souza e Silva, da Redes da Maré, que toparam estar aqui com a gente hoje, conversando, e a Sinara Rúbia, que também topou para estar aqui hoje para dialogar com o que vocês dois estão realizando junto com as organizações de vocês. Então, muito obrigado. A primeira pergunta que eu teria para vocês dois, para ouvir um pouco a reflexão de vocês, assim, é um bate-volta, tá? É quase uma agenda já colocada no debate da opinião pública que a desigualdade vai aumentar a partir da pandemia, né? As regiões onde a população mais pobre das cidades habitam, estão sofrendo consequências desde perda de trabalho, que a maioria estava na informalidade, acesso à educação, além de violações de direitos que aconteceram nesse período também. Há toda uma caracterização e um apontamento já por vozes na sociedade civil que a desigualdade vai aumentar. O que vocês dois têm visto dentro desses territórios? Porque às vezes se fala que a desigualdade vai aumentar e parece que no futuro a gente vai ter menos oportunidade. A desigualdade aumentada não significa só uma diminuição de oportunidades para que as pessoas construam projetos de vida, né? O aumento da desigualdade é muito maior do que sumir oportunidades que estavam colocadas aí. O que está acontecendo agora nas regiões que vocês atuam, nos territórios que vocês atuam, que mostram assim essa desigualdade aumentando e violações e que é preocupante para um futuro imediato do Rio de Janeiro? Vai, Henrique. Quem for, libera o som, tá? Aqui. Bom, queria que era mais fácil a Eliana começar, mas bom, obrigado, Faustino, pelo convite. E sim, eu acho que já, enfim, seguindo aqui, já direto para o papo, né, sem muito rodeio,
eu acho que virou um pouco senso comum não, eu acho que tem um fato importante que é o debate de desigualdade voltar, né? Porque eu acho que nos últimos anos no nosso país as forças políticas, né, que chegaram ao poder negando esse debate com outras prioridades, né? E o debate de desigualdade sai, né, do radar em boa medida na agenda do governo, né, da agenda pública. E a pandemia um pouco escancarou isso, né? Trouxe isso com muita força, com muita evidência, né? Quando se fala a gente precisa fazer isolamento social, e aí a gente vai olhar as nossas cidades, né? As nossas periferias, a condição de vida aí da nossa população, né? Então, com casas com adensamento populacional, né? Falta de renda, a precariedade, né? Dos vínculos de trabalho, do acesso à renda. Eu acho que um ponto, eu acho que para dialogar com o que você diz, tem uma frase para mim que é forte, de um grupo em Caxias que a gente acompanha, que é o grupo Movimenta Caxias, que está fazendo um trabalho muito intenso de entrega, mas é dura no sentido de que com esse processo de solidariedade que aconteceu com o Covid, cestas básicas acabaram chegando nesse território. Eu estou falando do Centenário, estou falando do Pantanal, estou falando da Vila Operária. E, na verdade, o que eles dizem é o seguinte: essas pessoas já estavam em situação de vulnerabilidade antes disso, né? Não é que foi a pandemia que jogou eles nessa situação de estar há mais de um ano desempregado, estar vivendo de um bico que ganha R$ 50 e corre atrás para pagar o gás da semana, né? É a mãe que trabalha como diarista, tem 3 filhos, né? É mãe solteira, e essa pessoa agora perdeu essa renda, mas a vida dela já era muito difícil, né? Anteriormente. Então, eu acho que isso é importante dizer o quanto isso já era uma situação de vulnerabilidade que um conjunto da população estava, mas eu acho que tem um efeito disso ruim também, que é o horizonte da esperança, né? Eu acho que a gente está vivendo para essas pessoas, isso está afetando todo mundo, né? Mas eu acho que a dimensão de perder esperança no amanhã, né? De que o amanhã será melhor, eu acho que isso tem efeitos muito profundos, né? Na nossa subjetividade, né? A gente está falando da gente enquanto indivíduo, mas também enquanto sociedade, e a gente tem que ter muita atenção, e eu acho que a sociedade civil tem um papel disso, de tanto agir na solidariedade, mas criar horizonte de esperança, né? Por mais difícil que isso seja. E eu acho que o fio da periferia tem um pouco traz essa provocação da gente encontrar caminhos, né? Mas eu diria que perder num cenário onde já tinha uma ausência de direitos muito grande, né? Já era difícil. Perder a esperança no amanhã, eu acho que é uma das características que a gente tem percebido nesse caminhar de acompanhar a atividade. Enfim. Excelente. Além né, da falta de acesso a direitos, a ficar cada vez mais vulnerável dentro da sociedade te tira forças e energias, você acaba sucumbindo, né? Parte de um projeto de dominação é fazer as pessoas sucumbirem. Você, Eliana, o que você... A Maré sempre foi muito pioneira, a Rede da Maré é muito pioneira em mostrar para a cidade como realmente olhar para a desigualdade de um território e como abrir caminhos para essa esperança, lutas de direito. Todas as ações da Rede da Maré são muito paradigmáticas em relação àquele território e servem de inspiração. O que você acha que está acontecendo agora com essa dimensão da desigualdade durante a pandemia? O que isso vai afetar nessa perspectiva de vida das pessoas desses territórios? Também boa tarde para todos e todas aí. Também agradeço essa possibilidade de partilha, né, com pessoas tão queridas por mim. Então, eu não vou me repetir na questão que o Henrique traz, no sentido de que a pandemia ela traz uma emergência e ela traz uma questão de atravessar, sabe, pessoas e mostrar para determinados segmentos
algo que já existia, algo que já estava aí, algo que já estava presente na nossa realidade, né, como sociedade. Acho que essa coisa de falar estampou, né, talvez colocou muito mais na pauta algumas questões que antes as pessoas muitas vezes ignoravam, justamente porque naturalizam violências. Então, acho que a pandemia trouxe esse aspecto também, que eu consigo perceber concretamente lá no trabalho. Mas, olhando para essa coisa da desigualdade, a desigualdade, inclusive, é uma palavra, assim, uma coisa que todo mundo fala, assim, do ponto de vista do senso comum, o Brasil é um país desigual. E uma coisa que sempre me perseguiu no trabalho que eu faço, ali tendo a Maré como a referência, como essa desigualdade se materializa aqui concretamente na vida das pessoas, né? Isso é uma coisa, na verdade, que me persegue. Assim, eu fico tentando entender assim, o que afeta, de fato, cada pessoa ali, cada indivíduo, quando a gente fala que a desigualdade ela nos caracteriza como sociedade, né, como país. E aí, eu, na realidade, nessa coisa de olhar para isso, nesse momento, na emergência que esse momento tem, a gente foi fazer escolhas de como lidar com isso, de como ver nessa perspectiva do que está acontecendo uma oportunidade de tratar de pautas e agendas que a gente trata e que, justamente por essa falta, né, por essa miopia que acontece no cotidiano aí da vida, as pessoas não querem enxergar. Então, a questão da segurança alimentar, que é uma parte da campanha que a gente trabalha, por exemplo, é um ponto que a gente fazia muito tempo que não tratava dela, por exemplo, né? A gente sabia que tinham muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem renda, mas a dimensão da fome, como ela aparece na pandemia, que talvez, eu acho que quando a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de pessoas que não têm com o que sobreviver, falando disso de uma maneira muito concreta, é isso que a gente está lidando. Assim, quando você me pergunta, o que vocês estão lidando aí nesse momento em relação à questão da desigualdade? A gente está lidando com uma coisa que é muito assim, preliminar do ponto de vista da existência, que é poder existir, se alimentar, e até para poder existir, né? Garantir o alimento, né? Que faz com que as pessoas, que a gente cresça e possa agir, né? na realidade. Então, eu estou lidando diretamente com isso. Isso, para mim, é uma coisa que me entristeceu nesse processo, porque eu cresci ali na Maré e eu fazia tempo que eu não me dava conta, né? Uma coisa que mexeu muito comigo, porque mesmo estando ali na profundidade que eu estou, objetiva e subjetiva, eu não fazia tempo que eu não percebia o quanto as pessoas estão realmente passando fome, né? Elas não estão desempregadas, assim, estão vivendo assim. Tem gente realmente, sabe, que come o que consegue das pessoas na rua de doação. Então tem uma população que tem a casa, que mora no seu barraco ali, mas não tem o que comer. Tem uma população cada vez maior na rua, né? Que tem a ver com outros processos do Rio de Janeiro, em relação ao período que a gente tinha o PP e as pessoas migraram para ali. Então, a gente está com uma população ali de rua muito grande. Então, é uma outra população que a gente já trabalha e que a gente também se debruçou para entender o que a gente podia trabalhar nessa perspectiva aí. Então, para ser objetiva, a gente está lidando, talvez, com uma questão de uma crise que se coloca, né? Aí eu diria uma crise humanitária, porque é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise que tem diferentes facetas e talvez assim a gente agora, sociedade civil, a gente se viu sozinho nesse processo todo, que é também uma questão importante desse momento. Assim, não sei o que o Henrique está vivendo, mas eu estou vivendo ali diariamente uma situação de ter que lidar com essas situações limites no campo da saúde, né? Aí, pegando a questão específica da Covid-19, você tem um limite ali grande, né? Você tem uma precariedade enorme para realmente
atender pessoas que se contaminaram, que estão precisando de um sistema de saúde. Você tem uma questão alimentar, você tem uma questão das pessoas que estão na rua. Então, assim, é como se todas as questões sociais que a gente já sabe que existem, elas aflorassem de uma maneira e todo mundo estivesse pedindo socorro, assim. Então, é isso. Assim, eu diria de maneira muito objetiva e sincera assim, o que está acontecendo. Obrigado, Eliana, eu tenho acompanhado o seu blog na Companhia das Letras e do Gessé também, e eu tenho lido as suas reflexões sobre o que você tem encontrado no cotidiano da Maré, das pessoas se aproximando, e achei muito corajoso também de sua parte fazer um diário nesse momento. Você que sempre foi tão reservado e se expressava mais apenas academicamente, está sendo muito bom acompanhar um diário seu ali nisso. Eles me provocaram, na realidade. Excelente, excelente. Estou lendo você e o Gessé, tem sido muito bom. E aí, dentro disso, uma coisa que a gente tem se deparado na Agência de Redes para a Juventude, a gente, além do Fio da Periferia, estamos fazendo outras coisas, a gente mapeou 1.000 famílias lideradas por jovens, financeiramente, que estão acompanhando essas famílias ao longo de 4 meses para apoiá-las com cesta, livro, informação, desenvolvimento, busca de oportunidade. E a gente se deparou, né, com um analfabetismo entre adolescentes. Nós estamos falando de favelas do Rio de Janeiro. Analfabetismo entre adolescentes, não tem a cesta, mas não tem um botijão de gás. Enfim, todo esse cenário que a Eliana também já descreve. E a gente vê a importância, ao mesmo tempo, né? A segunda pergunta é um pouco sobre isso. A Rede da Maré sempre foi muito pioneira, fez o censo da Maré. A Casa Fluminense também vem ampliando a noção de dados do debate metropolitano para outras regiões, para se compreender além do eixo Zona Sul da cidade. Vocês têm se dedicado a essa disputa dos dados, né? O dado para influenciar a política pública, para embasar o olhar sobre a prática de vocês, para a luta por direitos. E a gente sabe que, nesse momento, também tem uma fragilidade de dados no Brasil, desde um governo que milita contra, que quer esconder dados. Acho que também o recuo no Enem foi graças a ações tanto de manifestos, mas a produção de dados do impacto do que aquilo ali causaria naquele momento. O dado tem se mostrado um aliado importante da sociedade civil e cada vez mais incorporado às organizações, até para frear ações de violações de direitos, né? De incursão policial. Os dados têm sido importantes. Como é que vocês têm refletido essa produção de dados a partir dessa ação imediata de apoio, no caso do Henrique, articulando apoios entre pré-vestibulares comunitários, mas também se dedicando a produzir conhecimento e dados sobre a região, e o atendimento da Rede da Maré ali, historicamente, a produção de dados para pautar a própria imaginação do que é favela dentro da cidade. Como é que vocês estão se dedicando a essa produção de dados e o que esse trabalho está apontando e qual é a disputa que está em jogo na visão de vocês nesse momento em relação à produção de dados? Posso falar? Posso começar agora, tá, Henrique? Vamos fazer assim? Cada um começa uma vez. Então, essa parte, assim, para mim é super importante, Faustine, e é uma questão que eu acho super relevante desse momento, que foi, por exemplo, quando a gente resolveu que ia fazer alguma coisa concreta, né, criar essa campanha que a gente está chamando Maré Digital Coronavírus, o censo que você citou, né, que é esse livrinho que está até aqui, ele, na verdade, ele foi fundamental, porque, assim, por onde a gente vai começar, sabe? E o censo, ele tem uma parte que é justamente do perfil populacional, que é justamente da conformação geracional, né? E aí tem toda uma discussão sobre questão de isolamento, questão de geração, quem é afetado por essa doença. E a gente pegou aqui no censo e a gente começou e selecionou, dentre as 140 mil pessoas, os 47 mil domicílios, 6 mil famílias mais vulneráveis. A gente usou algumas bases de dados gerais, né?
consagradas aí, e cruzou com os dados do Censo da Maré para entender quais são as famílias mais pobres da Maré nas 16 favelas, entende? Então, a gente partiu desse número e a gente falou, bom, vamos trabalhar com essas inicialmente, primeiro mês. Criamos um banco de dados ali simples, a partir daquilo que a gente já faz. E aí, no processo de conseguir parceria, de conseguir fazer, primeiro, já no primeiro mês, na primeira etapa, a gente pulou de 6.000 para 7.272 famílias que foi o que a gente conseguiu mobilizar e entregar, a tal da cesta de alimentos e a cesta e o kit de higiene pessoal e limpeza. A coisa foi tomando uma proporção tão grande do ponto de vista de demandas que chegavam, que a gente falou assim, vamos fazer um sistema com essas famílias, vamos tirar essas famílias da caracterização do censo que a gente já tem e vamos completar e fazer entrevistas sociais com essas, porque a gente se deu conta que para atingir a Maré na escala que ela 140 mil pessoas, 47 mil domicílios, em diferentes favelas, são 16, cada uma tem um jeito, cada uma tem um lugar mais pobre ali. Para a gente conhecer isso, a gente vai ter que fazer algum trabalho de investigação ali, nesse processo todo da pandemia. E aí a gente acabou criando um sistema de informação. A gente botou 20 assistentes sociais fazendo entrevistas sociais, a maioria através do telefone ou através do Zoom, igual a gente está aqui. A gente tem famílias que a gente consegue fazer isso. Ou visitas domiciliares, porque também a gente descobriu assim, mais de 1.000 pessoas nesse cadastro, que hoje a gente terminou o segundo mês, está indo para o terceiro, ele já tem quase 14 mil famílias ali, entende? Então, tem mais de 1.000, por exemplo, dentro desse conjunto, que não tem telefone. As pessoas não têm telefone, elas não estão em nenhum cadastro do governo. Nem a gente tem cadastros seguros, porque eu procurei, em relação a essas famílias, porque a gente está falando, eu estou falando de algo que o poder público deveria fazer. Eu não deveria estar fazendo isso como sociedade. Sim. Você está entendendo? Estou fazendo isso tudo porque, assim, é isso. Na verdade, eu fui aprendendo na minha trajetória ali que se a gente não produzir conhecimento, se a gente mesmo não for atrás de provar o que essas pessoas precisam, a gente não vai fazer fazer com que as políticas públicas aconteçam. Entende? A gente não pode ficar esperando. Então, finalizando, para passar para o Henrique, eu diria assim, a gente está produzindo um material que depois a gente vai, obviamente, eu quero muito cobrar, eu não sei, no Rio de Janeiro a nossa situação é muito complicada, municipal, estadual, enfim, federal, não precisa falar, mas eu queria muito, tipo, olha aqui, tem essas famílias, a gente sabe onde elas estão, a gente teve um contato 3 meses, a gente sabe que tem criança, sabe que tem idoso, sabe que tem... Dá para vocês cuidarem dessa, né, de assistir, da proteção social, mas eu não sei, sim, a gente vai ter que fazer alguma coisa depois, porque se criou uma inteligência ali, do ponto de vista de aprofundar o que o censo fazia. Por isso também eu acho que o censo ele foi fundamental para a gente chegar a isso, porque a gente chegou muito mais rápido e pôde, numa situação de emergência, agir e saber aonde a gente e quem a gente ia procurar ali, entendeu? Maravilha. A Casa Fluminense, então, a rede produz esse conhecimento para caracterizar, né, embasar os caminhos para apoio, vulnerabilidade, e a Casa Fluminense está sempre tentando, desde a existência, pautar o debate público, né? Tem um caminho aí da Casa Fluminense, pega dados, demonstra, para tentar ou desconstruir, às vezes, falas governamentais que falam que está tudo bem no transporte público, por exemplo, é um foco muito grande de vocês, e também pautar o debate público, que vocês sempre organizam o caminho dos dados para essa disputa narrativa. Como tem sido agora? Vocês foram importantes na articulação da agenda do Enem, do Adi Enem, entrar no debate público do Rio de Janeiro, nos telejornais, e
produzindo dados sobre isso. Como é que vocês estão usando e vendo agora essa disputa dos dados, Henrique? Faustine, eu vejo a questão dos dados, tem até uma disputa de valores aí, né? Eu acho que a gente se pautar pela ciência hoje é um valor importante, né? Pela ciência, pela transparência, né? A gente tem um governo, como você bem disse, que milita contra isso, né? A gente tem um governo federal que tem uma Fiocruz, uma organização centenária, respeitada no mundo inteiro, e o governo prefere ouvir, enfim, alguém do nada que diz que tal tratamento, cloroquina, essa bobagem. Então, eu acho que a disputa que está colocada aqui dos dados é a disputa da ciência, sabe? É da evidência empírica, não do achismo, né? Da ideologia vazia que só quer destruição. Então, acho que isso daqui está no centro dessa discussão. A Casa Fluminense trabalha, sim, muito com dados, informações. A gente trabalha majoritariamente com dados públicos, né? Dados que já foram organizados pelo poder público, mas a gente pega eles e trabalha uma abordagem. Por exemplo, a questão do Enem foi uma questão assim, muito interessante, né? A maneira como a gente... Porque que base a gente pegou ali, né? A gente estava vendo aquele movimento do governo não recuar com o adiamento do Enem, ele insistiu que tinha que ser feito, e a gente foi no cadastro do último Enem, né? A gente foi no último Enem, em 2018, baixou lá todo o conjunto de dados para ver, de quem realmente faz a prova, quantos é que, no final das contas, tem computador, tem acesso à internet, né? Então, quando a gente for olhar a região metropolitana do Rio de Janeiro, 32% não tem computador em casa, né? Então, um terço dos estudantes, né, 32%, não tem computador em casa. Então, e aí a gente vai enxergando a desigualdade, né? Desse contingente que não tem, 75% é estudante da rede pública, 68% são mulheres e 68% são pessoas negras. Então, no fundo, a desigualdade, né, desse conjunto, né, da população que não tem computador, tem esse corte de gênero e esse corte racial, né, estudante da rede pública. Então, colocar esse debate com essa evidência, com os dados do próprio governo, vira um contraponto importante, né, no debate. A gente conseguiu organizar essas informações, teve uma repercussão interessante aqui no Rio, mas eu acho que a coisa da informação também tem o time certo também, né, na disputa da narrativa, né, porque como aquela era a semana que a decisão tinha que acontecer, o Adim Enem forte, então aquela, no fundo, foi a informação da semana que pautou não só o jornal no Rio, mas outros jornais no país, né? Então, gente do Rio Grande do Sul, no Pará, a gente acabou ajudando a comentar o tema em outros espaços. Né? No Norte, essa situação, né? No Rio de Janeiro você tem essa quantidade, mas no Norte é 2/3 dos alunos, 2/3, que não tem computador em casa. Então, isso é muito pesado. E, é claro, quando a gente está falando dos dados, a gente também não pode perder de vista a pessoa, né? Esse jovem com toda a ansiedade que né, no momento importante da vida, fazer essa prova. Que condições esse jovem tem de fazer a prova agora? A gente tem um projeto aqui na casa que a gente apoia um conjunto de pré-vestibulares, são 8 pré-vestibulares que a gente apoia na região metropolitana, né, com recurso financeiro para que eles continuem fazendo suas atividades. Desse total, eles atendem 294 alunos, né, 294, esses 8 prédios. E a gente fez um levantamento com o pessoal e está todo mundo se esforçando dentro dos prédios para manter as aulas, né? Então, está usando o Google Classroom, enfim, Zoom, Zap, grupo de Facebook. Mas só que o conjunto dos alunos que participam caiu para 40%. Né? Só 40% estão conseguindo. Porque tem muita gente com problema de ansiedade, tem gente que está com problema de sono, né? São famílias que perderam renda, a preocupação agora é outra, né? A preocupação é como é que vai chegar, né, a renda, a cesta básica aqui em casa, não tem internet. Então, esses coordenadores, na verdade, são coordenadoras, majoritariamente são mulheres que lideram esses pré-vestibulares voluntários, estão se cotizando para emprestar celular, para emprestar o 3G, para que ele possa estudar. Então,
no fundo, a gente está falando dessa juventude, né, com desejo de avançar, desejo de mobilidade social, de acessar direitos, e um governo totalmente insensível com essas questões. Então, o dado, nessa hora, ele serve para, empiricamente, né, mostrar que 1/3 da população jovem vai ser prejudicada. E é o terço mais pobre, né? A gente tem que lembrar disso. É o terço mais pobre. Sim. E o fosso, né, vai se abrir ainda Aumentar. mais. Então, é por aí que a gente enxerga. Foi muito bom, eu acho que vocês conseguiram embasar uma vitória importante nesse momento, e por isso eu fiquei com essa pergunta em relação aos dados, nessa capacidade de vocês de fazerem a politização dos dados no momento da conjuntura. Sinara, recentemente você teve na televisão, no RJTV, o jornalismo aqui do Rio de Janeiro, falando da necessidade dos marcadores de gênero e por territórios, né, e étnicos e por territórios, para demarcar quem estava doente ou não. E ouvindo também Eliana e Henrique, só me confirma uma coisa que a gente vem, inclusive, debatendo, que haverá uma grande disputa narrativa sobre esse momento da pandemia, né? Gente que vai querer esconder dados, já está acontecendo agora no tempo presente, e ela é uma narrativa de futuro em diversas ordens, é um momento especial, por isso que também a gente quis registrar esse momento aqui, com a importância, assim, para a luta contra os efeitos do racismo, essa disputa desses marcadores nesse momento numa cidade como do Rio de Janeiro. Por que isso te chamou a atenção? E, na sequência, você já emenda na pergunta que você tem para os dois, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Estou com um probleminha no som. Então, primeiramente, boa tarde, Eliana, Henrique, Faustino, equipe, todos e todas que estão aí participando aqui no Zoom. Sim, essa entrevista foi para falar sobre uma reivindicação, né, uma exigência de dados para um recorte étnico-racial, também de gênero e territorial. Nara, tá cortando muito. Tá? Agora melhorou. Oi, melhorou? Vou falar, vou retomar. Melhorou. Então, foi uma entrevista para poder falar sobre a exigência que estava sendo feita da Coalizão Negra, referente à importância dos dados, um recorte étnico-racial, também de gênero e territorial. É uma reivindicação que, ao meu ver, é bastante pertinente, justa, para que a gente possa ter uma compreensão mais completa da realidade, né? Só depois de 14 semanas do início da pandemia que esses dados começaram a ser gerados, levantados. E os primeiros números já confirmaram a pertinência dessa reivindicação. Por exemplo, quando você vai olhar para os dados de hospitalização, você tem um determinado número de hospitalização de pessoas negras. Pessoas negras, estou falando a partir das diretrizes do IBGE, que é a soma de pretos e pardos. Então, quando você olha para o dado de hospitalização, você vai ter 23% de hospitalização dessas pessoas. Só que quando você olha para os dados de óbito, esse número ele aumenta significativamente, chegando a quase 35% de óbitos. É uma pesquisa que também fala, né, sobre as comorbidades, que são de doenças, que você vê que são doenças causadas
pelo pouco acesso ao sistema de saúde ou pelo acesso de forma não qualificada. Então, são doenças que vão mostrando aí que levam esses pacientes a óbito. E aí a gente consegue ver a configuração disso que a gente já está conversando há algum tempo, a manifestação do racismo estrutural. E aí a minha pergunta, tanto para a Eliana quanto para o Henrique, que estão à frente aí dessa geração de dados, que já tem um recorte territorial, a Eliana ali através da Redes da Maré, com essas 16 favelas, o Henrique com esse trabalho que faz essa produção desses dados ali da Baixada Fluminense e outras partes da cidade, já tem esse recorte. Eu gostaria de saber de vocês, que vocês comentassem, se dentro do trabalho de vocês, essa lupa também, o Henrique já até mencionou aí na fala dele, né? Se vocês acham interessante, se trabalha também com essa lupa para olhar para essa especificidade, para olhar para esses dados raciais, e se isso já faz parte do trabalho, ou se a forma que vocês trabalham já contempla isso. E uma vez tendo esse levantamento desses dados, se isso vai ali fazer parte, né, das ações práticas das organizações e das instituições, levando em consideração que entender essas dimensões da desigualdade é importante para que a gente crie medidas e desenvolva ações que levam realmente em consideração essa complexidade que está dentro do aspecto da desigualdade, dentro dos territórios que vocês atuam, que a gente da agência atua, por exemplo. Excelente. Eliana, Henrique, um pouco como vocês têm adotado essas estratégias para a produção desse conhecimento. Tá. Sinara, eu acho que isso é uma questão central, né? Já tem um tempo que a casa vem, né, cada vez mais trazendo a questão racial para a centralidade que ela precisa ter para a gente pensar a desigualdade no nosso país, né? Então, a gente precisa trazer a centralidade do racismo como elemento estruturante da sociedade brasileira. Então, a gente já vinha fazendo esse esforço. Eu acho que a gente assiste hoje um levante antirracista, né? Que é positivo no sentido né, tornar mais evidente essa questão, esse problema estrutural do nosso país. É muito, né, sintomático imaginar que a sensibilização da sociedade brasileira ela se dá mais pela morte, né, do negro pelo policial lá nos Estados Unidos do que pelo João Pedro que tomou, né, que morreu no Salgueiro algumas semanas antes, né? Muito mostra o quão profundo é tratar a desigualdade no nosso país. E eu acho que uma característica muito importante do racismo no nosso país é a negação do racismo. Eu acho que essa é a questão, né? Porque o nosso país, enfim, aqui não tem racismo, né? Enfim, eu teria alguma história para um pouco falar sobre isso, né? De exemplos, né? Mas a negação do racismo no nosso país é o grande entrave para a gente conseguir avançar. Então, você tem de um lado a negação e do outro a celebração da nossa miscigenação, daquilo que se convencionou chamar de democracia racial. Então, essas duas coisas criam uma dificuldade real, subjetiva, né, para se avançar nesse debate, né? Mas, felizmente, esse debate ele avança. Eu acho que ele é a questão do nosso tempo que a gente precisa avançar. Dito isso, como eu falei, a gente já vem buscando, né, fazer esse olhar, né? Lá na Casa Fluminense a gente está organizando cada vez mais nossas informações e proposições, olhando para o marcador de raça, de gênero e olhando também a dimensão ambiental das questões urbanas, né?
Mas eu diria que tem, para colocar um exemplo prático aqui de como a gente tem tratado a questão, por exemplo, o racismo no transporte público, né? A gente precisa, novamente, o racismo ele é estrutural, o racismo não é só injúria, chamou o outro de macaco, não é isso, é só injúria. A gente precisa pensar que o racismo ele estrutura o próprio desenho das cidades, a própria infraestrutura, a gente falou disso há pouco, né? O fato de você ter espaços de exclusão na nossa sociedade, né? Espaços majoritariamente ocupados por pessoas negras. Mas o racismo no transporte público, por exemplo, a gente acompanhou de perto o caso de uma jovem chamada Joana Bonifácio, que morreu em 2017, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Joana estudava na Universidade da Zona Oeste, foi pegar o trem na estação de Coelho da Rocha e, ao pegar o trem, a distância entre o vão, entre o trem e a plataforma é muito grande, né? E ela caiu no vão, o trem passou por cima, ela morreu, ela ficou ali, o corpo dela ficou 8 horas, né, naquela situação, na estação de Coelho da Rocha, e a família só ficou sabendo da morte dela porque começou a circular fotos nas redes sociais de alguém que tinha morrido na estação de Coelho da Rocha. Joana era uma jovem negra, né, segunda da família que tinha passado para a universidade pública. E a prima dela, a Rafaela Albergaria, enfim, se mobilizou muito em torno da morte dela, porque a Supervia disse que a Joana tinha se suicidado, né? O dado oficial, né, a resposta oficial, a Supervia falou, não, ela se suicidou. E aí a Rafaela falou, não, minha prima não se suicidou, e ela foi buscar entender quantas pessoas morriam nos trens. Será que a irmã dela era a única que morria no trem e a Supervia dizia que era suicídio? Então foi aí que ela buscou a Casa Fluminense, a gente se irmanou nessa luta e fomos fazer levantamentos de dados. A gente fez um levantamento que entre 2008 e 2018, 10 anos, né, 11 anos, na verdade, morreram 368 pessoas nos trens da Supervia. Esse é um número muito alto, gente. É muito alto. Vê quantas pessoas morreram, sei lá, em Londres, no metrô de Londres. Sabe? É um número muito alto. E aqui ainda tem subnotificação. Mas só desse número, desses 368, 68% são pessoas negras. A maioria das pessoas que estão morrendo no transporte público hoje são pessoas negras, né? Então, eu acho que a gente vai fazendo essas aproximações, Sinaras, para a gente entender que essas áreas onde o transporte público, a infraestrutura urbana é mais precarizada e, no limite, coloca a questão entre viver ou morrer, dado o grau de risco que você expõe à população, você tem esse marcador racial, né? Porque esse ramal da Joana é o ramal de Belfor Roxo, né? O ramal mais sucateado, né? É um ramal que vai ter mais que um exemplo de como a gente buscou tratar dessa questão, e a gente vai aprendendo cada vez mais, são camadas de compreensão de como o racismo, né, ele define territórios de privilégio e territórios de exclusão, territórios de morte, né? Porque, no fundo, são quem é que morre pegando um trem, né? Não vai ser difícil, na Tijuca não vai acontecer isso, outros espaços. Então, eu acho que a gente tem que ir contando não só os números, mas essas histórias, como da Joana, para a gente trazer o racismo como centralidade para a gente pensar, né, um outro pacto social para o nosso país, um outro pacto para a construção, né, das nossas cidades. Então, eu acho que é a nossa contribuição aí para esse debate. Eliana, obrigado, Henrique. Então, pegando essa última frase aí do Henrique sobre a questão do racismo, acho que uma das questões também que essa pandemia escancara é como é profundo o racismo no Brasil. Acho que as pessoas falam muito da desigualdade, mas falam um pouco desse aspecto. E aí, para ilustrar também, antes de falar um pouco sobre como essa pauta, né, em relação à questão racial, ela vai se tornando uma pauta relevante para uma organização como a Rede da Maré, que tem
que nasce numa perspectiva muito de uma atuação no território por pessoas que, enfim, nasceram, cresceram ali, que tem toda uma inserção num território, né, considerado não, né, mas visto de uma maneira complicada, né, cheio de representações, como são as favelas. Então, a gente nasce muito nessa perspectiva de olhar o território, todas as questões, como a questão de gênero e a questão racial, por exemplo, vai ganhando relevância para o trabalho, e para um trabalho que quer ver o território e todas as suas questões. A gente foi aprendendo no trabalho a importância que trazer determinadas questões, elas são centrais para a própria atuação e visão daquele próprio território. Mas eu queria trazer um dado, porque assim, uma das coisas que a campanha está fazendo também são peças de comunicação, assim, de como é que a gente dialoga sobre questões da pandemia. E eu estou fazendo eu mesma um podcast, estou nesse desafio de comunicar. E dessa semana, que vai ser amanhã, é justamente sobre como o racismo é algo que também se revela nessa pandemia e como ele se revela. E para fazer esse podcast, a gente foi pesquisando e achou que uma das primeiras 20 pessoas assim que se contaminaram, que morreram aqui no Brasil, foi uma empregada doméstica que trabalhava no Leblon, da dona Cleonice, o nome dela, uma mulher negra. E a patroa conseguiu, enfim, ficou de quarentena, conseguiu sobreviver, né? Não morreu, e ela morreu porque de Miguel Pereira ela veio trabalhar nesse período, e a patroa tinha chegado da Itália, né? De uma viagem da Itália em fevereiro. E aí depois a coisa do João Pedro, assim, eu acho que tem uma coisa muito presente que, assim, esses fatos que a gente começa a contar, essas histórias, eu também fico pensando muitas vezes, assim, a gente tem, assim, colhido muitas histórias, né? E o que a gente faz com isso? E aí, quando a gente vê nesse momento que a sociedade ela está questionando e está se movimentando a partir de um evento que aconteceu nos Estados Unidos e que mostra aí para o mundo todo e consegue pautar, que até então assim a questão do racismo no Brasil, a questão nesse momento que a gente está vivendo, a gente não estava com essa pauta de uma forma tão enfim, visível, né? E mobilizando tantas pessoas para ir para a rua, por exemplo. E acontece um fato desse nos Estados Unidos, e a gente tem fatos tão gritantes, tão absurdos, tão bizarros como esses, e a gente não se toca, a gente não tem uma empatia como a gente consegue a partir de um evento como esse nos Estados Unidos. Eu também me pergunto isso, Henrique. Você trouxe isso também é uma coisa. Por que isso ainda, né, quando a dona Cleonice morreu, ou quando essa criança que é morta no Recife, né, naquelas condições lá que a mãe vai passear com um cachorro, quando todo mundo diz que tem que ter isolamento social, e uma criança de 5 anos é morta daquela maneira. Então, a gente tem coisas tão trágicas aqui no Brasil e a gente não consegue, enfim, tornar isso algo que consiga mudar. Lá vão conseguir mudar leis em relação à polícia. Está sendo questionada toda a polícia da cidade, a polícia se engaja. E a gente aqui não consegue trazer para esses níveis de questões, como a gente, por exemplo, percebe lá. Então, isso é uma questão. Assim. E aí, em relação, para objetivar aqui na pergunta da Sinara, eu queria, assim, a gente vem aos poucos se dando conta que para a gente conseguir aquilo que a gente fala que é a nossa missão, que é impactar do ponto de vista de curto, médio e longo prazo, num projeto estruturante que realmente se materialize em direitos e direitos plenos, porque a gente luta para ter escola, mas o direito à educação não se efetiva, porque a criança não tem naquele ambiente, né, todas as condições para que a educação realmente se efetive. Né? Um lugar onde você tem 30 dias por ano, que a escola fecha porque tem confrontos armados, né? Um lugar onde os professores acham que podem fazer por menos, o mesmo professor que atua de um jeito numa parte da cidade, em outra, por conta com o argumento da questão da violência, age de outra maneira.
por mais que a escola exista, o direito à educação não está se efetivando. Então, assim, a gente se entende muito nesse lugar de que a gente está ali para chamar atenção para isso, né? Para produzir conhecimento, para provocar ações que possam mudar isso do ponto de vista estrutural. E aí, nesses anos, assim, mais de 20 anos de trabalho direto ali com isso, a gente foi percebendo, por exemplo, que a questão das mulheres, as mulheres estão em todas as frentes de luta, de mudança que aconteceram ali naquele conjunto. As mulheres lideram, são elas que fazem as coisas acontecerem. E aí você vai, isso por um lado, né, uma coisa potente, isso aí é a potência que a periferia tem. Por outro, você tem as mulheres, você vai ver o dado de violência contra a mulher, assim, a coisa mais absurda. Por outro, você vai ver que são as mulheres, assim, uma pesquisa que a gente fez com 2.000 famílias na Maré, 39% delas tem a mulher como a responsável pela família. Eu não vou dizer, não vou chamar nunca de chefe de família, porque não vou fazer essa referência masculina, né? Então, assim, isso, e aí as condições de vida das mulheres, que são as pessoas, né, que é o gênero ali que faz a mudança acontecer, a gente precisa melhorar. Por isso, um projeto como a Casa das Mulheres da Maré. Mas é um projeto que vem a partir dessa constatação, dessa produção de algo que a realidade diz, a gente tem que ir por esse caminho. Eu sempre falo isso, assim, a gente não começou como uma organização, apesar de ser 90% feminina, feminista ou feminina. A gente sempre foi muito a referência, o nosso território, tudo que está ali e todas as pessoas com as diferentes etnias que existem ali. Mas agora, por exemplo, a gente chegou a uma conclusão no ano passado que a gente tem que pautar a questão racial, porque dentro da própria Maré você tem níveis diferenciados sobre como as questões, né, e os desafios que nós temos atingem as pessoas ali. Então, você tem um pré-vestibular, que é histórico ali, e você vai ver, você tem mais pessoas pardas e brancas que frequentam, que acessam o pré-vestibular ou qualquer outra iniciativa que a gente tem, né? Então, aí nessa reflexão sobre o nosso próprio trabalho, a gente propõe que a gente tem que trabalhar a questão racial de uma maneira assim orgânica, a partir do que a gente faz. Então, surgiu um projeto que está começando, que chama Casa Preta da Maré. Que, na verdade, o que é a Casa Preta da Maré? Assim como tem a Casa das Mulheres da Maré, né? Assim como tem a Casa Normal, que trabalha com a questão da droga. É uma forma de chamar a atenção para a importância que essa questão tem, né? Porque isso não é uma temática, isso não pode ser um projeto, sabe? Então, o que eu posso te dizer é que a gente vem entendendo como trazer o que é central para mudar, do ponto de vista estrutural, aquela realidade. E a questão racial, a questão do racismo, não tem como não se trabalhar isso em qualquer projeto, em qualquer tema, em qualquer iniciativa. Maravilha. Gente, na agência, né, a gente acredita que a dimensão do território é uma centralidade para a cultura, o nosso lugar de origem é a ação cultural, e também raça e gênero, a gente sabe que eles serão, que esse atravessamento raça, gênero e território, ele é decisivo de ser investigado e criar ações de superação a partir do território, e vocês são referências na produção de dados, a capacidade de articulação e realização, as duas organizações. É bom ouvir vocês nesse registro. Nós estamos na nossa quarta entrevista de uma série de 6 entrevistas, já conversamos com artistas, ativistas, ainda vamos conversar com gente que está criando, pessoal da Agência Mural de São Paulo, que criou 40 episódios de podcasts para Paraisópolis. Tem várias experiências diferentes de gente que está agindo na pandemia de maneira diferente para garantir direitos e lutar contra o aumento da desigualdade, vulnerabilidades, etc. Muito obrigado. Eu vou abrir para 2 perguntas da seguinte maneira, gente. A gente vai abrir o áudio para quem for perguntar. É pergunta, tá? A gente pede que as pessoas aproveitem
os nossos dois convidados aqui. As duas perguntas vão ser em sequência e depois eles já vão responder fazendo considerações finais. O fio da periferia é bem breve ainda, né? Ele é uma junção de fios, são pílulas para depois a gente poder ver lá na frente, daqui a 10 anos ou um ano, o que a gente pode tirar daqui sobre esse momento histórico e também sobre como agir. Então, as duas primeiras pessoas que levantarem a mão agora, a Verusca vai liberar o áudio para poder fazer a pergunta. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, clica no levantar a mão. Ninguém? Verusca, Sinara, eu não consigo ver o painel aqui. O que está acontecendo? Mestre Jorge Utz levantou a mão e ainda temos uma vaga. Pergunta de Jorge Utz, sim. Jorge, você está na Costa Rica? Vou liberar o microfone dele aqui, então, e aí a gente mantém ainda uma vaga. Tá bom. Jorge está acompanhando desde o primeiro seminário, do webinário. Aqui a gente, e acho que todo mundo conhece o Jorge, né? A importância enorme dele como um pesquisador sobre a cultura da periferia na América Latina e tal. Jorge, por favor, sua pergunta, mestre. Bom, uma conversa muito interessante e queria perguntar, a partir desses dados que vão gerando, né, nas diversas iniciativas, quem tem que prestar atenção a esses dados? Quem exatamente? Em que níveis de governo ou de outros tipos de estrutura tem que intervir para mudar as condições? Porque imagino que sem recursos e sem algum tipo de apoio, é difícil, desde essa carência que já todo mundo conhecia e que a pandemia fez mais visível, que se precisa esse tipo de recurso para ir modificando. E quem são os interlocutores do outro lado para ir transformando? Qual é o endereço dos dados? Para onde o dado vai? Em quem vocês miram? Maravilha. Só isso, Jorge? Eu te interrompi, desculpa. Só. Tá. Você está bem? Tudo legal. Tudo bem na Costa Rica? Bom, você está na Costa Rica ou nos Estados Unidos? Não, Costa Rica. Tá. Deus me guarde. Obrigado, Jorge. Sim. Alguém mais quer fazer uma pergunta, Verusca? Isabel Farias. Vou liberar o microfone dela. Isabel Farias, por favor, sua pergunta. Você tem que abrir o seu microfone, Isabel. Eu já liberei aqui, mas você tem que abrir ele aí também. Tá bom. Boa tarde. Minha pergunta é para ele. Eu sou professora de educação infantil, trabalho lá na Nova Holanda, né? E ela falou da questão das pesquisas, né? Da questão toda do problema social, né? Das famílias. Eu queria saber como que você está vendo a questão das crianças nesse momento, dentro dessa pandemia, que é a minha grande preocupação, já que é o meu público de trabalho lá na escola, no EDI. Obrigado, Isabel. Muito obrigado pela pergunta. Então, Marcos, Oi. Tem outras duas mãos levantadas. Eu acho que vamos responder, o nosso tempo está acabando e a gente vê se sobra tempo depois, tá? Tá bom. Seguindo a regrinha. Vamos lá, então. Quem começa? Henrique e Eliana. Posso começar. Acho que é a minha vez de começar, né? Tem um desenho animado tocando aí no microfone de alguém, gente.
não é o meu. Tá. Parou. Ok. Então, em relação à pergunta sobre o que a gente está mirando com os dados, no nosso caso ali, a gente primeiro olhar para o nosso trabalho que a gente faz nessa perspectiva assim, estruturante, né? A gente produz conhecimento para refletir sobre esse trabalho que a gente faz, mas também orientar muito das nossas lutas por políticas públicas, por direitos. Então, a gente, por exemplo, esse sistema que a gente criou com essas famílias, que a gente, enfim, agora a gente entende assim, exatamente em cada uma das 16 favelas onde estão as famílias mais pobres, isso para a gente vai ser o que vai fazer a gente buscar a Secretaria de Desenvolvimento Social, bom, numa prefeitura que queira realmente fazer algum trabalho, né? Mas, na realidade, tem essa perspectiva de guiar nossas ações do ponto de vista da sociedade civil, e a gente tem, na pandemia, uma coisa interessante também, que a gente conseguiu articular, mesmo com toda a dificuldade em relação à questão do isolamento, é que a gente conseguiu trabalhar com algumas organizações e a gente vem com alguns projetos assim, integrados, fazendo algumas ações voltadas para essas famílias que a gente bem identificou. Então, por exemplo, a gente conseguiu centralizar um pouco essa questão de recursos para chegar a essas famílias, né? Porque muitas vezes várias pessoas, por exemplo, fazendo doações de cestas, a mesma família recebendo mais de uma e algumas sem nenhuma. E a gente conseguiu, numa parte ali desse conjunto de instituições que atuam, centralizar nesse banco e a gente trabalhar de uma forma cooperativa ali entre nós. Então, isso também já gerou algumas ações de projetos nesse sentido, assim, para a gente trabalhar junto. Então, tem essa questão da sociedade civil e tem a questão do governo. Em relação à pergunta da Isabel sobre as crianças, é uma parte, para mim, triste em relação a essa questão do que está acontecendo. Primeiro, porque tem a ver também com algo que já foi dito aqui antes, que é o fato das crianças elas não terem, aí eu estou falando não só do segmento infantil, Isabel, mas as escolas não conseguiram estabelecer uma rotina de acompanhamento real do processo educacional dessas crianças. As crianças mal começaram o ano e veio a pandemia e a gente não teve uma resposta, digamos, organizada da prefeitura, que a gente possa considerar que essas crianças elas estão tendo algum tipo de assistência nesse campo da educação ali, entende? Então, isso é uma parte que muito nos preocupa. A gente tem uma frente lá, tem uma diretora da rede, a Andréia, que vem se reunindo com as direções das escolas para justamente pensar o que vai poder ser feito, né? Porque já é uma realidade em que as crianças são afetadas por esses momentos de confrontos armados. Então, as crianças elas realmente estão sem fazer nenhuma atividade assim maior. A gente sabe que esse isolamento não existe na maneira como as pessoas falam, então as crianças realmente estão na rua. A gente chegou a fazer essa semana, por uma coincidência, falando aqui, de uma atividade voltada na biblioteca, voltada para elas na rua. A biblioteca foi para a rua e distribuir livros e distribuir outras coisas para elas, mas não tem nenhuma ação assim, eu diria, mais consistente. E essa é uma questão preocupante, assim, essa geração dessas crianças da pandemia que ficaram sem aula 4 meses, 3 meses, vão ficar e certamente elas não vão ter como repor, não vai ter como repor isso, né? Então, assim, aí a desigualdade vai aumentando, né? Quando a gente for ver lá na frente, os efeitos disso é uma catástrofe. Henrique? Vou lá. Então, eu acho que a questão dos dados, eu acho que a gente precisa pensar que o dado ele é uma ferramenta para todos aqueles que estão dedicados à transformação social. Então, ele é uma ferramenta, né? Então, num contexto
mais interessante, o dado ele vira diagnóstico, para a gente conseguir fazer o bom diagnóstico da situação e conseguir ter medidas para nos levar do ponto A ao ponto B, né? Então, compreender bem o contexto é importante. Nesse momento, o dado está servindo para tentar barrar retrocessos, né? Então o dado ele tem muito a ver com o contexto que ele está inserido, né? A gente pode pensar o dado, ele tem um contexto. Então, por exemplo, no contexto do dado do Enem, que eu falei aqui há pouco, ele tinha o desafio dele sair na rua no tempo certo, né? No momento certo, no momento que, né, o movimento, né, do Adia Enem ganhou força, então ele tinha o objetivo de impactar a opinião pública para buscar barrar ou conseguir o adiamento lá do exame junto lá ao MEC, influenciando o Congresso também, né, mas sobretudo o MEC. Então, acho que o dado naquele momento foi voltado para a opinião pública, para fortalecer o movimento Adia Enem. O outro dado, por exemplo, o dado de homicídios, né, mortes nos trens, ele já é um dado que você tem que pensar, vem cá, isso daqui vai atingir aonde, né? De maneira prática, aquele relatório a gente entregou no Ministério Público Estadual, né, que estava elaborando um TAC para adequação das estações de trem, né? Então, aquela informação ajudou no embasamento daquele termo de ajuste de conduta, dizendo, olha só, olha quantas pessoas morrem nas estações, então você precisa melhorar a segurança dessas estações. Esse dado ele ajudou, nos últimos anos, teve a CPI dos transportes na Alerj, né? Quando prenderam o pessoal lá dos ônibus, né? Os empresários dos ônibus, houve uma CPI, mas só que não investigou só os ônibus, investigou o transporte como um todo. E esse dado do número de mortes altíssimo nos trens entrou naquele relatório. A gente conseguiu fazer uma apresentação disso para os diretores da Supervia, né? A Supervia trocou de operador recentemente, né? Era a Odebrecht, agora é Mitsui, que é um grupo japonês. Quando trocou a direção, a gente fez questão de ir lá e falar, olha só a situação aqui de risco que a população vive, né, nesses trens, né? Agora, então, eu acho que são vários pontos, né, que a gente precisa ir tocando para buscar sensibilizar e fazer sair da sensibilização e ir para alguma mudança efetiva, né? Agora, eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa trabalhar cada vez mais nos dados, também é como é que a gente constrói narrativas com eles para o conjunto da sociedade, né? Eu diria que uma das coisas mais emocionantes dessa história da Joana foi fazer o lançamento em Coelho da Rocha, no local onde ela viveu, né, junto com a família dela, junto com os vizinhos, com os comerciantes do entorno, e promover essa sensibilização naquelas pessoas, majoritariamente negras, de que o caso da Joana não foi culpa dela, que o caso da Joana não é um caso isolado, que não foi só o destino que fez ela perder a vida naquele momento. E tem um atravessamento do racismo estrutural nas condições que faz com que o trem de Coelho da Rocha e a estação de Coelho da Rocha seja tão degradado a ponto de colocar a vida de alguém em risco. Então, fazer isso, um lançamento enorme, 200 pessoas, né, e muito emocionante também, né? Eu lembro que até a hamburgueria Queens, né, fez uma homenagem a Joana também. Então, teve uma coisa de sensibilizar os atores do território para aquela morte e trazer a questão do racismo, né? Porque a discussão do racismo, ela tem que se dar nas instâncias institucionais, mas ela é, sobretudo, também uma mudança cultural, né? Um paradigma cultural que a gente precisa avançar nele. Então, eu fecharia dizendo isso, que o dado ele tem vários endereçamentos para o tomador de decisão, para aquele que é formador de opinião e para o conjunto da sociedade, para a gente ir para um outro patamar de compreensão dos nossos problemas sociais. Então, um pouco da resposta para o Jorge é essa. Tá. Vamos tentar as outras duas bem rapidinho, que estamos com o tempo esgotando. Verusca, assim, a pergunta, tá, gente? Por favor. Vamos ver se as meninas não foram contempladas ainda. Andresa e Carol. Vocês mantêm a pergunta?
Se sim, levanta a mãozinha aqui de novo, por favor, para eu liberar o microfone. Vou liberar da Carol. Foi da Andresa. Só abrir seu microfone. Pode falar, Andresa. Sua pergunta, por favor. Oi, boa noite. Hoje é boa tarde, né? Boa tarde ainda. É uma pergunta referente, nós temos visto sobre o racismo, né? Eu acho um absurdo. Eu sei que, infelizmente, no nosso país temos muitos problemas referentes preconceitos. Pelo menos no Senado, existe alguma possibilidade, se já tem alguma lei mais rígida sobre o racismo, ou somente as leis que já existem, né? Que a pessoa pode abrir um BO, um boletim de ocorrência, e se realmente é válido, né? Porque, infelizmente, às vezes nem tudo é válido, fica mais só no boletim de ocorrência mesmo. Ok, obrigado. Essa é uma pergunta que daria um encontro inteiro sobre todas as contradições e lutas. Carol do Pré. Carol, a pergunta, por favor. Alô, estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim. Então, sou a Carol, sou aqui da Vila Kennedy. Tem um projeto aqui, eu queria ouvir assim da Eliana, porque é uma pessoa que, tipo, eu acompanho, né, o trabalho, e assim, me inspiro bastante, mas eu acompanho mais o Redes do que ela propriamente, assim, não, até ouvi a parada do podcast, fiquei muito interessada em, tipo, escutar diretamente você falando sobre a sua atuação. E assim, eu cheguei um pouco atrasada na live, aqui no webinar, porque eu estava vendo uma outra live, mas aí queria ouvir um pouco você falando sobre, acho que provavelmente você já falou, mas sobre a atuação, assim, tipo, exatamente, diretamente o que você está fazendo e, tipo assim, como que é a forma que você enxerga o que está acontecendo e tem agido, mais do que o que a Rede da Maré está fazendo, mas tipo, como forma de pensamento seu mesmo. É isso. Ok. Carol, ela já respondeu sobre as ações logo no começo. Esse episódio vai ficar abrigado lá no site do Instituto Moreira Salles daqui a uma semana, mais ou menos, e você vai poder ouvir também com mais detalhes, tá? Vamos às considerações de vocês dois, respondendo, e já considerações finais, por favor, gente. Já tinha esquecido, Eliana, aqui no nosso ping-pong. Bom, sobre a pergunta da Andressa, né, sobre a questão de legislação, eu acho que talvez eu não tenha toda aqui os detalhes das leis, não sei, mas, enfim, até onde eu sei, o crime de racismo, na verdade, ele vira crime na Constituição de 88. Né? É isso, Sinado? Balança a cabeça aí, porque até então não era crime, né? Era uma outra categoria bem mais branda, né? Então, enfim, o racismo é tipificado como crime no nosso país. Então, a gente tem legislação para isso. Agora, eu acho que tem uma questão que vai para além das leis também, né? Porque lei no nosso país tem muita, né? Se fosse problema de lei, a gente já tinha resolvido os nossos problemas, né? A gente tem uma lei, por exemplo, a 10.639, que fala sobre, que é uma lei muito importante, que a gente tem que trabalhar para a implementação dela, que é a lei que vai instituir a história da África e dos afro-brasileiros, né, no ensino público. Então, eu acho que isso é uma lei que a gente precisa trabalhar para influenciar o conjunto da sociedade para a compreensão, né, da contribuição dos negros, né, dos africanos, dos negros, afro-brasileiros, para a construção da nossa sociedade. E eu acho que a partir disso a gente mudar, né, o patamar de se relacionar com a questão do racismo, né? Então, eu diria que já é crime, né? Acho que o desafio é sempre fazer valer a lei, né? E eu acho que a gente tem que olhar também para outras leis que precisam ser implementadas. Só um comentário, por exemplo, a lei
de implementação da história da África, a gente também não pode pensar que só o Estado vai fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa criar, e a sociedade civil também criando experiências de como trazer isso. Normalmente estou olhando a Sinara aqui, todo o trabalho que ela tem de contação de histórias, né, da questão dos griots. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer para colocar o racismo na centralidade do debate e a gente construir um novo pacto social no nosso país a partir disso. Então, acho que esse era minha consideração sobre essa pergunta. E eu já queria muito agradecer o convite. Esse tipo de conversa, sem dúvida, ele é importante, né? Enfim, a gente está em processo de isolamento, tem gente que está mais, tem gente que está circulando mais para as ações sociais, mas é um momento que a gente precisa, de fato, de espaços mais abertos, né? Foi legal a conversa aqui, não era trazer uma apresentação, né? Era uma conversa, né? Para o pensamento poder circular e a gente refletir sobre esse momento e caminhos para frente. Eu acho que a gente tocou em alguns deles aqui, desafios. Não será fácil essa travessia desse labirinto, né? Mas eu acho que são conversas como essas que vão ajudando a apontar, né, o caminho para fazer essa travessia. Então, queria agradecer aqui ao Faustini, partilhar essa mesa aqui com a Eliana, com a Sinara, enfim, toda a equipe aí da agência de redes, Luana, Verusca, todo mundo. Sempre um prazer grande estar aqui. Aprendo muito sempre com vocês. Espero ter contribuído aí para o debate. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Henrique. Eliana? Então, só para essa primeira pergunta, racismo é crime no Brasil desde 1989. Foi uma lei criada por um deputado, Carlos Alberto Caoli, ficou famoso, ele morreu até o ano passado. E foi no governo do Sarney que essa lei foi, né, que instituiu-se que racismo é crime no Brasil. Mas eu acho que o que está em torno é que, assim, você falou, né, Henrique, a gente tem muitas leis, né? Algumas dessas leis, as pessoas não conhecem essas leis, isso acaba se materializando em que muitas coisas que a gente tem direito, elas não são efetivadas, porque não tem, né, um controle da sociedade ali para que essas leis sejam colocadas. Eu acho que uma parte importante do trabalho que a Casa Fluminense faz é justamente monitorar as políticas e as leis para que elas se efetivem, porque é isso que vai fazer com que as coisas se modifiquem. E eu acho que a dificuldade em relação ao racismo, porque, assim, para além da lei, tem a questão cultural, tem a forma como a gente está organizado desde que a gente existe. E aí está muito além de simplesmente... Acho que a lei é fundamental, mas é um primeiro passo em que a sociedade, por exemplo, tem que incorporar isso, né, nas suas práticas, enfim, na sua dinâmica social, para poder isso ficar valendo mesmo. Mas ela já é lei no Brasil e a gente deveria fazer uso dessa lei para estar cobrando muita coisa. Em relação, rapidamente, Faustino, a questão que acho que a Carol trouxe, eu posso mandar para você, a gente tem produzido, eu tentei entrar um pouco... Realmente, assim, eu não tenho perfil de nada, assim, eu, Eliana, esse perfil porque eu acho que ela fez uma pergunta muito pessoal, né? Tipo, se eu entendi a pergunta. Eu não tenho perfil nenhum, né? Eu sempre apareço muito a partir do trabalho que a Redes Amaré faz, né? Mas na pandemia, especialmente, assim, se você fez essa pergunta direta, eu estou diariamente na Maré, na frente, lá no front, como a gente chama, da campanha. Então, me dediquei muito a estar entendendo e contactando os moradores que estão nessa situação que eu falei um pouco nas falas anteriores. Mas, como foi também me pedido muito para tentar passar alguma mensagem, porque a questão da comunicação é uma questão importante para a periferia, para a favela, eu estou fazendo algumas coisas, escrevendo, como o Faustino trouxe a questão do diário, que agora, enfim, deu uma parada, mas estou fazendo toda semana um podcast. Eu posso mandar aí para Faustine, para Verusca, e aí passar para vocês aí
esse material, que está no site também da Redes da Maré, onde tem a campanha lá. Mas, enfim, é isso. Também queria muito agradecer essa oportunidade de estar com pessoas que, enfim, a gente está junto, né, nas coisas aí no mundo, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco dessa experiência, mesmo que seja pouco tempo. Muito obrigado, gente. Esse é o nosso 4º episódio, como eu falei, já conversamos com poeta, ativista, escritora, escritor. Em cada dupla de entrevistada, a gente pega um perfil para poder fazer um retrato desse momento. Semana que vem a gente vai conversar com o Wagner, criador da agência Mural, que tem uma história com Paraisópolis, e também com a Bianca, da ONG Mundo Novo na Chatuba, que faz um trabalho também muito desafiador naquela região. E vamos conversar com a novíssima geração de ativistas que estão surgindo agora, neste ano e no ano passado, dentro das favelas da Zona Norte e Zona Oeste. E aí fechamos o ciclo de ter conversado com vários aspectos. Não dá conta de falar com todo mundo que a gente queria falar, mas a gente queria fazer um registro. Eu agradeço imensamente vocês e também a Sinara, que já está me acompanhando também em outros debates que a gente está fazendo. Está legal, né, Sinara? A gente vai ouvindo coisas interessantes e isso ajuda a agência, ajuda a gente. Agradecer mais uma vez ao Instituto Moreira Salles e pelo convite, e falar que o Fio da Periferia é realizada por uma equipe da Agência de Rede para a Juventude, Valquíria Oliveira, Verusca Delfino, Luana Pinheiro, que está aí, e a El, que está aqui também trabalhando na gravação, e por mim. Muito obrigado a todos vocês. Sinara, muito obrigado, viu, pela participação de comentadores. Estamos experimentando esse formato. Obrigado a todos que vieram aqui.